João Pires, estou convertido a Cristo Jesus, aceitei Jesus há 6 anos, estou aqui na Igreja Shaddai há 6 anos, aceitei Jesus aqui, nesta igreja. Eu também, paralelamente, sou físico, sou professor, sou mestre em tecnologia nuclear e trabalho aqui hoje na rede de crianças, cuido das crianças do Ministério Infantil, que hoje nós chamamos de Geração Futuro. Geração Futuro foi algo que a gente buscou, assim, que foi do coração de Deus. Nós ficamos por 4 anos, desde que eu estou trabalhando no Ministério Infantil, não só como líder, mas também como um servo ali de Deus. Ficamos por 4 anos buscando alguma coisa que fosse um diferencial para as crianças do ministério. Porque o que a gente vê hoje em dia nas igrejas, e que era, enfim, comum, infelizmente, era a criança não ter vontade de ir aos domingos no culto. Quer dizer, o pai vai ao culto e a criança, ela, por muitas vezes, vai ao ministério, mas por obrigação, e não porque é algo que ela sente vontade de ir, não porque é algo que a chame a atenção. Isso, infelizmente, era uma busca, né? Que eu, junto com a minha esposa, assim, que a gente precisa resolver isso, né? Precisa dar um jeito nisso, precisamos ter um ministério, algo que agrade as crianças, que chame as crianças e ao mesmo tempo, claro, a gente possa colocar a palavra de Deus, elas possam receber a palavra. E o Geração Futuro nasceu de começo de oração, ficamos muito tempo orando, buscando a vontade de Deus, até que a gente achou uma igreja nos Estados Unidos que chama Willow Creek, que trabalha com um processo, trabalha dentro de um padrão de ministério completamente diferente do usual, da escola dominical usual. Né? E esse padrão de ministério é um ministério atrativo, chama a atenção da criança, com coisas diferenciadas, com assuntos diferenciados. Então, o Geração Futuro, ele segue a seguinte estrutura. A criança chega, ela tem um momento onde ela vai brincar, é um centro de atividades. Ela chega na igreja, ela vai se divertir, ela vai brincar na cama elástica, ela vai pular, ela vai, enfim, as brincadeiras naturais de criança, algumas brincadeiras que nós trazemos e já colocamos a palavra de Deus, né? E aí ela vai, enfim, brincar. Em seguida, ela vai para uma sala que nós chamamos de grande grupo. O que é o grande grupo? O grande grupo é onde todas as crianças de todas as idades, né, se juntam e eles têm uma ministração da palavra de Deus através de uma peça e um louvor, ao vivo. Então, vão lá, ministradores, primeiro com louvor, e as crianças ficam lá impactadas com um louvor bem direcionado para crianças. Em seguida, tem uma apresentação de uma peça, claro, de um modo um pouco mais simplificado. A gente apresenta a história, por exemplo, de Elias, né? Elias, os profetas de Baal, apresenta através de uma peça, algo interativo com as crianças, porque elas participam da peça. E em seguida, nesse momento da peça, tem o pequeno grupo. O pequeno grupo é onde as crianças se separam por idades e vai um líder, alguém que estudou também a palavra, vai lá e ministra com base na peça que acabou de ser apresentada. É um ministério completamente diferente do usual. As crianças interagem, amam. A nossa referência, pelo menos nesse início de Geração Futuro, é uma resposta espetacular das crianças. Elas estão amando, elas estão vindo aqui para o ministério e estão, enfim, trazendo respostas maravilhosas, né? Crianças que nós víamos antes, alguns anos atrás, que nunca apareceram no ministério, nunca vieram, nunca quiseram entrar no ministério. Elas estão vindo, estão gostando, estão ficando, estão se divertindo. Nós estamos vendo professores, porque isso é uma luta também, né? Eu como professor, não só aqui dentro da igreja, né? Eu estou ensinando a palavra de Deus, mas no mundo, enfim, meu trabalho, eu sou professor, né? Eu vejo muitas vezes o professor assim, enfadado, as crianças, né, sugam a energia do professor, aquela coisa
forte ali, todo mundo falando. Quantas vezes eu vi, né? Enfadados, assim, eles cansados, né? Imagina 50 crianças na sala, a sala lotada, as crianças falando, pulando, e é uma coisa que deixava todo mundo, o professor ficava desesperado, ficava orando para que o apóstolo terminasse, desse o amém do culto, né? E aquele desespero, aí um dia que o culto ia um pouquinho mais longe, o professor quase se descabelava. Hoje, com Geração Futura, eu vejo professores saindo daqui em júbilo, em alegria, porque, enfim, não só, né, existe uma estrutura que apoia o professor, mas existe por trás do Geração Futura também uma unção, né, uma unção que vem através da organização, né, tudo organizado, a organização traz uma unção muito grande. Receber no coração, os professores receber no coração a Geração Futuro é também um desafio, porque o líder assistir, né, o Geração Futuro, entender, como eu falei, o processo começou lá olhando a igreja lá no Willow Creek em Chicago, aí a gente viu, foi atrás das igrejas aqui no Brasil que faziam isso, fomos pesquisar, fomos conversar com pessoas. Quer dizer, eu e a minha esposa, recebemos no coração. Isso realmente é a Geração Futura. Isso é um modo que Deus quer ensinar as crianças, que enfim, que vai colocar a palavra no coração das crianças de um modo alegre e diferente. Passar isso para os professores é um desafio, porque se eles não recebem, não tem como dar continuidade na Geração Futura. O professor precisa receber. Então, nós trabalhamos para que isso acontecesse. Foi um processo de 6 meses aproximadamente, ministrando os professores sobre o Geração Futuro. Então, antes de iniciar o Geração Futuro, foram 6 meses falando, fazendo reuniões com os professores, explicando o Geração Futuro. Trouxemos pessoas de fora para vir falar. Nós tivemos aqui uma pessoa responsável pelo Geração Futuro, responsável por esse currículo do Geração Futuro aqui no Brasil. Nós trouxemos aqui na Igreja Shaddai, ela veio, deu uma ministração para nós um domingo, metade do domingo inteiro, né? Os professores assistiram, então foi um processo até que eles assimilaram, receberam no coração. A partir do momento que eles receberam no coração e entenderam, aí a coisa deslancha. É impressionante. É ótimo. As famílias, a resposta que nós estamos tendo, assim, das famílias nesse início de Geração Futuro também é maravilhosa, né? Nós temos pais aqui que vieram relatar aquilo que a gente já estava vendo, que nós já imaginávamos, que o filho realmente está recebendo a palavra de Deus no coração dentro do Geração Futuro. Por exemplo, pais contando o que seus filhos falaram sobre a peça dentro de casa, pais dando assim, contando como é que o filho reagiu, as atitudes dos filhos, alguns, né, já vêm nos dar essa boa notícia que as atitudes estão diferentes, que crianças estão recebendo a palavra de um modo diferente, né? É um início, mas nesse início a gente já está vendo respostas maravilhosas, né, das famílias, e é o objetivo. O objetivo do Geração Futuro não é atingir só a criança, é atingir a família, né? Eu costumo dizer, isso não é uma frase de impacto, isso é uma realidade da palavra de Deus. O melhor modo de se chegar ao Pai é através do Filho. Isso não é só uma frase de impacto, isso é um fato. Então, se a criança vem aqui, um ministério atraente, um ministério alegre, recebe a palavra de Deus, ela vai levar isso para casa. E não tem meio de atrair um pai, uma mãe, melhor do que seu filho falando de Deus dentro de casa, do que seu filho querendo seu filho falando de Deus, querendo trazer os seus pais para dentro da igreja. Isso é espetacular. Geração Futuro e a visão, o modelo dos 12. Para mim tem tudo a ver. O Geração Futuro, vou falar primeiro da visão.
a nossa referência da visão aqui no Brasil é o MIR. É o MIR, o Ministério Internacional da Restauração, é o apóstolo René Terranova, o patriarca da nossa nação. Ele é o nosso referencial. E no MIR, o procedimento deles com as crianças, não há ministério infantil. Não há ministério infantil por uma questão simples. Eles são muito grandes. Eles têm uma igreja enorme, né? E eles não têm espaço para colocar as crianças, enfim. E é uma condição, uma condição lá do MIR, não só por isso, enfim, eu conversando lá com os apóstolos, eles acreditam que o ministério infantil tem que ocorrer no próprio culto, é uma posição deles. Então, a nossa referência dentro da visão para o ministério infantil, não há. Por que não há? Não por mal, mas porque o modo com que eles tratam, devido à estrutura da igreja, devido ao modo com que o MIR, enfim, lida, né? Lá eles têm redes de criança todas as semanas, enfim, tem vários fatores do porquê que eles não têm ministério infantil. Acho que nem vou entrar agora muito no assunto, mas, né? Eles não fazem ministério infantil. Então, o Geração Futuro vem para, eu creio, para acrescentar, dar esse, digamos assim, o tempero na visão. Não tempero na visão. Porque se a criança vai sendo colocada já dentro da palavra de Deus, desde muito nova, né? Ela vai assimilando tudo isso, ela com certeza, dentro do Geração Futuro, nós fazemos a rede, né? A rede de crianças, ela é onde nós implantamos a visão, literalmente. Ali nós falamos de ganhar, multiplicar, ali a gente faz aceitar Jesus, ali nós incentivamos dentro das células as crianças a trazerem os amigos na rede de crianças. Quer dizer, é um modo de você implantar a visão dentro da estrutura do Geração Futuro, na rede de crianças. É na rede de crianças. Acho que não ficou bem respondido essa, porque eu acho que eu tenho que pensar melhor. O Geração Futuro, por trás dele, tem uma questão de estrutura, né? Se você faz peça, você precisa de cenário, você precisa de palco. Se você faz louvor, você precisa de caixa de som, você precisa de instrumentos, né? Então tem uma estrutura por trás do Geração Futuro. Aqui para a nossa igreja, assim, a estrutura ela está muito boa. A Igreja Shaddai, eu vou falar isso, vale a pena falar aqui como um testemunho. É uma igreja que é um referencial, assim. O nosso apóstolo, ele é um amor, ele é um homem realmente de mãos abertas, né, com o coração aberto para realizar a obra de Deus. Ele não, vou ser bem direto, ele não poupou esforços financeiros para tudo isso aí. Hoje o Geração Futuro, dentro estruturalmente na nossa igreja, ele tem praticamente tudo. Tem bons músicos, as salas com ar-condicionado, né? Uma sala ainda não está instalado ar-condicionado, mas com certeza na semana que vem estará, né? Então, salas com ar-condicionado, tem uma estrutura por trás do Geração Futuro que está... que a igreja El Shaddai, assim, que o apóstolo Fábio, né? Através do apóstolo Fábio, realmente liberou, montou, foi espetacular. Hoje o que falta, na verdade, é mais tempo, né? Se falta alguma coisa para nós, para o Geração Futura, o que falta é a experiência, uma experiência. Nós temos uma experiência de 3 anos de rede de crianças. Semana que vem, 3 anos de rede de criança, vem aqui, sábado, 4 da tarde. Aqui na Igreja Shaddai, sábado, 4 da tarde, Rua Monte Alverne, 363. Nós vamos ter o aniversário de 3 anos da rede de crianças. Vai ser algo espetacular. O tema vai ser o que Jesus faria. Nós vamos colocar crianças aqui em situações diferentes e vamos perguntar: e aí, o que você faria? E o que Jesus faria? Vem assistir, vai ser uma bênção, vai ser tremendo. Vai ter um bolo aqui, nós vamos comemorar os 3 anos da rede de crianças, o sucesso, né, da rede de crianças, né, que o que Deus tem feito é lindo aqui. O que Deus tem feito é maravilhoso.
Bem, o que eu poderia dizer para o pai que ainda não trouxe seu filho aqui no Geração Futuro é: experimente. Traga uma vez e veja qual vai ser a resposta. Traga 2 vezes, traga 3 vezes e deixe a semente ser plantada. A semente vai ser plantada, ela vai crescer, vai se tornar uma árvore. E você, pai, vai ver a resposta dentro da sua casa. Seu filho vai mudar. Experimente. A criança, quando vai chegando no Geração Futuro com o seu pai, tem que ir com o pai, né? Ela vai ser registrada, quer dizer, nós vamos fazer uma ficha de cadastro dessa criança, com nome, número, telefone, nome do pai e da mãe, enfim, todo o registro da criança. Nós fazemos essa ficha e a criança recebe uma pulseira, uma numeração específica, diretamente relacionada à sua idade, e o pai recebe uma ficha com o mesmo número. Então, o que nos facilita muito por uma questão de segurança. Nós sabemos que se a criança está com a pulseira, ela está dentro do Geração Futuro, ela não pode estar em outro lugar. A estrutura do Geração Futuro, ela tem banheiros, ela tem, enfim, dentro da estrutura do Geração Futuro, tem tudo para criança, todo o suporte para criança. Então, ela está ali, se ela está com a pulseira, ela está dentro do Geração Futuro, está cuidada, o que facilita muito, né? O pai, por exemplo, que quer sair com o seu filho um pouco antes do culto, ele pode avisar-nos antecipadamente, ele pode, enfim, nos chamar. É mais fácil de localizar o seu filho, né? Tendo a pulseira, tendo a numeração. E ao contrário também, né? Principalmente as crianças do berçário. O berçário é uma criança de 1, 2 anos, é mais fácil, a dependência da mãe e do pai, obviamente, são muito maiores. Então, por muitas vezes nós vemos a criança chorando, e um desafio nosso no ministério antigo era: pega a criança pelo braço e sai correndo no meio do culto até o pai aparecer, levantar a mão e dizer: meu filho. Hoje não. Hoje o que a gente faz nós temos uma numeração, nós sabemos quem é o pai, ou vamos diretamente a ele, ou, como fizemos alguns cultos também, o número, né, aparece no telão, aparece um número, né, pedindo para o pai ir até o Geração Futuro, enfim, dar um suporte para o filho. Isso acontece muito com as crianças que são mais novas no berçário, né? Isso facilitou muito, assim. E eu colocando o número também, às vezes não expõe o nome da criança para a igreja toda, o que o pai se sente, obviamente, muito mais confortável. Vocês que fazem parte aí das igrejas de aliança, você que está interessado em conhecer mais do Geração Futuro, eu peço que você entre em contato conosco. Eu acho que nós temos aqui, obviamente, foi uma visão que foi dada por Deus, e aquilo que é dado por Deus eu não posso guardar no meu bolso, né? Estamos, assim, com o coração aberto a levar essa estrutura, a contar um pouquinho mais do Geração Futuro para todas as igrejas que tenham interesse, que queiram saber mais sobre o Geração Futuro, que queiram ver como funciona o Geração Futuro. Estão convidadas, né? Eu convido aqui a vir à Igreja Shaddai, num culto de domingo, pode ser às 9h30 da manhã, às 5 da tarde, às 7 da noite. Vem em qualquer um dos cultos de domingo da Igreja Shaddai, você vai ver a estrutura do Geração Futuro funcionando. Ou entre em contato comigo, com a minha esposa, Itaici. Nós estamos com o coração aberto a levar para a sua igreja essa estrutura, contar mais sobre como é que é o Geração Futuro, contar sobre a rede de crianças. Tenho certeza que vocês vão ter um novo tempo na igreja de vocês, dentro do Ministério Infantil, dentro da estrutura do Ministério de Crianças. Eu tenho certeza que esse Geração Futuro veio para as igrejas da visão, para trazer um novo tempo. Eu não tenho dúvida disso. Veio para as igrejas da visão, para trazer um tempo onde a criança não mais vai ser colocada como uma criança, mas vai ser colocada como um líder. A criança também é um líder, a criança também multiplica, a criança também ganha, a criança também pode ser enviada. Isso vai acontecer, e a estrutura do Geração Futuro veio com certeza para ajudar. Visão e Geração Futuro, tudo a ver, né? Acho que a Geração Futuro veio para completar uma necessidade que nós tínhamos aqui na Igreja Shaddai. Veio para completar mesmo, veio para completar a nossa ideia na visão. Dentro da visão nós